pescadores de homens. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus 4, 15 a 20. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas os guias atuais fazem o templo de pau e pedra mais importante do que os templos de carne, alma e espírito. Deus jamais ordenou que lhe fizessem templos. Está escrito: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, porventura, alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? 2 Samuel 7, 5 a 7. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para a morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. 1 Reis 8, 12 a 16. Jesus Cristo veio para buscar e salvar os homens, os que se tinham perdido, tomá-los e torná-los templo de Deus, enchê-los, transbordá-los e batizá-los no Espírito Santo, porquanto os tomaria para si em espírito e em verdade. Ele reconciliaria consigo mesmo todo o mundo que amou de tal maneira e os levaria para si mesmo para serem um com Deus. Assim o fez, porque todas quantas promessas há de Deus
são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo aos Coríntios 1, 20 a 22. Jesus Cristo veio para habitar no que era seu, não num templo feito por mãos, mas no templo levantado da água e do Espírito pela graça. E nesta nova aliança também não ordenou, nem falou palavra alguma que desse a entender que quisesse que lhe fizessem templo ou que construíssem templos para Deus. As primeiras reuniões da igreja aconteceram ainda no templo, sendo edificada na rocha, desde quando Jesus Cristo, lendo a profecia de Isaías, disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos, como está escrito. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, 30. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vistas aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 14, 14 a 21. Estava ali a primeira reunião da igreja, em sua célula máter. Depois, ele se reunia com os seus discípulos dentro e fora do templo, no alpendre, a tempo e fora dos tempos humanos. Prosseguindo, os discípulos se reuniam onde fosse oportuno, nas sinagogas, às sombras das árvores, nas casas uns dos outros, nos campos ou no deserto, por causa das perseguições. E nas casas que eram doadas para o exercício do ministério também se reunia, a ponto de nos dias de Pentecostes todos estarem reunidos em um mesmo lugar. E prosseguiram como templos de Deus, sem a construção ordenada de templos feitos por mãos, o que somente ocorreu, como se registra historicamente, nas casas de culto, ou capela, catedral, oratório, igreja abacial, igreja basílica, igreja colegiada, igreja escola,
igreja metropolitana, igreja paroquial, igreja patriarcal, igreja primaz. Mateus 24, 1 e 2. Nos idos de Severo, em 222 a 325. O primeiro templo cristão foi construído no reinado de Alexandre Severo em 222 a 235 era cristã. O crescimento demográfico acentuado da igreja iniciou com 2, foi a 70, 500 e inúmeros hoje. Chegará a uma multidão que ninguém poderá contar. A rápida propagação do cristianismo aconteceu em Tertuliano, ou nos tempos de Tertuliano, 160 a 220, que escreveu: Nós somos de ontem e, todavia, enchemos o vosso império, vossas cidades, ilhas, tribos, campos, castelos, palácios, assembleias e senado. Ao fim da perseguição em 313, metade da população romana era cristã. Depois do edito de Constantino, passaram a ser construídos em toda a parte templos, mas a simplicidade das casas de orações foi pouco a pouco sendo substituída pelas grandezas aristocráticas dos templos suntuosos. Sendo o primeiro templo cristão construído, mas sem a ordenação de Deus, Deus não determinou que fizesse. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas 10, 2. O templo de Salomão, ou templo que Salomão construiu, seria honrado se o homem estivesse dentro dele em paz, unidade e harmonia. Caso não, a casa ficaria deserta. Teria o nome do Senhor, porquanto as promessas de Deus são sem arrependimento, mas ficaria deserta se não tivesse nela templos feitos pelas mãos de Deus. O Senhor disse: Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Segundo Crônicas 7, 19 a 22. Quanto ao crescimento numérico da igreja, está escrito: Eis que o semeador saiu a semear.
E convidando os homens após si, disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,